A sleeping giant is how Brazilians like to describe their country. A giant yet to wake up to its limitless potential with endless resources. Brazil is a country whose radiant future has always been promised, but never fulfilled. Today, 200 million Brazilians follow in the footsteps of their ancestors. Indigenous Americans, Europeans, Africans, Asians, rich and poor. How did history contrive to make them one people? How did the sleeping giant turn into a nation that matters? To grasp the history of the country, we need to examine its archives, but also to listen to its stories and explore the recollections of those who saw their lives change along with Brazil. Among millions of others, take this family from Rio, descendants of the land-owning elite and the high-ranking military classes. For generations, it was part of the high society that dominated history. Just 100 meters further along lives another family. For generations, they worked for the bosses, the different people who lived in the big house. From slavery through servitude, their journey through time has been a long and arduous one. Two families whose two paths were interlaced on the same journey through their nation's history. Four million slaves were imported from Africa. By the end of the 19th century, Brazil has become an empire whose wealth depends on slavery. But more and more voices call for its abolition. Cao's family, like the country, is divided. Minha mãe descende de lado de uma família de proprietários rurais, fazendeiros de café, dos barões de café, né? Gente muito rica, talvez a maior fortuna do Brasil. Toda a herança era uma herança de mentalidade escravocrata. E do outro lado, meu avô, filho de um jornalista liberal e que fez a campanha abolicionista. E sempre se recusou a vida inteira a ter escravos. Olha aí. Meu bisavô foi quem fundou o jornal A Gazeta de Notícias, que foi o primeiro jornal do Rio de Janeiro. Então, esses dois lados muito diferentes. Meu avô era o futuro, meu avô era o progresso, e minha avó era a tradição, era o passado. Progress is the victor. In 1888, Princess Isabel of Brazil signs the decree abolishing slavery. Brazil enters the 20th century as a republic. The nation has a new flag and a new motto, order and progress. But what order and what kind of progress?
This republic has in fact been designed to keep power in the hands of the big families, the coffee-producing families and the milk-producing families. Each had their candidates for the presidency, and each took turns in occupying this democratic office. The coffee candidate, and then the milk candidate, and so on. It became the Coffee and Milk Republic. Just a stone's throw from the master's house is a small house beneath the street. This is where Dona Lourdes lives with her family. She was born during the Coffee and Milk Republic. She's 94 years old. In the old days, she worked just a few steps away in the big house before it belonged to the Cao family. The house employees lived here. Little Lourdes was the daughter of the handyman. Tá vendo essa árvore? Foi plantada por meu pai há mais de 100 anos. Saputi. Saputi? One day, at the end of the road, she saw the president of the republic pass by. Nós estávamos brincando ali no portão grande ali. Quando parou o carro, e desceu, a pessoa desceu, aí eu falei, ih, é o presidente da república, é o Washington Luiz. Eu olho assim, tinha aquela barba de bode, e o pessoal chamava de seu Mé, que tinha uma barba igual bode. Washington Lewis was the then leader of the Coffee and Milk Republic. He came to power when there was a whiff of revolt in the air. A new generation of officers was rising up against the old elites. The rebels took to the hills. They marched thousands of kilometers in defiance of Washington Lewis and his army. An army commanded by João Luis's grandfather. Quem é essa foto? Esse daqui é o avô do vovô. É o general Coutinho, que foi ministro da guerra. Os dois eram militares, mas esse aqui foi ministro. O seu avô foi ministro da guerra? O pai da minha mãe foi. Era Meu bisavô da sua tataravô mãe. foi ministro da tataravô guerra seu. e ninguém me tinha me contado. Todos esses 8 anos. By the end of the 1920s, it was no longer just the rebels who defied the leaders, but entire provinces that rose up against the old republic. An armed uprising and a coup d'etat that the rebels called the Revolution. From this 1930 revolution emerged a leader, Getúlio Vargas. He became a symbol of progress that swept away the past. He instigated a minimum wage, days of rest, and free schools. But he also curtailed freedoms. It's the Estado Novo, the new state. It's no longer a republic of elites, but a dictatorship in the name of the future, a whole new interpretation of the motto order and progress. Under such a banner, with such rulers, what place can Brazilians really expect to take? Behind the railings of the big house, Lourdes' life suddenly changed. Her mother died in childbirth. Her penniless father had to give the little girl to the employers. She's now fed and clothed in exchange for work. E aí fiquei toda a vida. Quando faltava cozinheiro, a gente cozinhava, eu e a outra. Faltava copeiro, a gente arrumava a casa, fazia tudo. Mas meu pai mesmo mandava. Meu pai falava, Dona Zezé, bota a minha nega para trabalhar. Eu não quero preguiça, não. Não, mas ela foi boa. Ela nunca me bateu. E tinha uma coisa. Ela não tinha que te bater, vó. A senhora era uma criança, a senhora não tinha que trabalhar, a senhora tinha que ter estudado. The little maid is forbidden to go out, a second-class citizen, cut off from the life of her country. The Second World War will have a dramatic effect on Brazil.
In exchange for industrial aid from the US, the country rallies to the Allied cause. An expeditionary force of 25,000 is sent to participate in the liberation of Europe. Brazil stands with the victors and emerges transformed. A new era begins. Brazil now belongs to the free world. Long live democracy. But what kind of democracy? João Luís and Cao have a country house 2 hours' drive from Rio. They've taken this road since their childhood. Their parents holidayed in this region where high society came to escape the heat of the city. In 1945, an open and pluralist Brazil votes for the first time in a direct election. After Vargas's eviction by the military, the way is open for the conservative candidate. Dutra becomes the first president in this new democratic era. Under Dutra, 60 million Brazilians finally taste democracy, though they still have little in common. Everything separates them: geographical distance, origins, and wealth. And when the country hosts the World Cup and the national team reaches the final, all of Brazil holds its breath. João Luís was at the match. He was 9 years old. Just a few minutes from the end, Uruguay score the goal that deprives Brazil of glory. Stupefaction. A national tragedy. O que ficou na minha cabeça foi aquela atmosfera, aquele silêncio de desânimo, de tristeza, de frustração, enfim. Not long after, the young João Luís made the acquaintance of Cao. At that time, he did not question his future. Just like his grandfather, his father, his uncles, and his brothers, he joined the military academy. Todo aluno tinha número, meu número era o 2059. Havia no colégio militar sala de preso, punição, etc. Então, quando você cometia uma irregularidade, você era responsabilizado. Eu acho que isso, vamos dizer, prepara a criança para viver numa sociedade. Então, eu fui totalmente condicionado, induzido, direcionado para ser militar. O Colégio Militar. Just like every year, on the national holiday, the cadets paraded before the president. And from 1951, the presidential tribune is again occupied by none other than Getúlio Vargas. The ex-revolutionary, ex-war leader, ex-deposed dictator had reconquered power, and this time he'd done it through the ballot box. Getúlio Vargas eu vi de perto, muito, muito. This same year, Dona Lourdes is 31 years old. She's just married. She can at last leave her master's house and participate in what is happening in the country. Trabalhadores do Brasil, aí fazia aquele discurso. E os pobres todos adoravam ele. Trabalhadores do Brasil. Percam a ilusão. Os que pretendem separar-se do povo ou separá-lo de mim. A minha família não era nem um pouco getulista. Os meus avós, meus pais eram militares e Getúlio Vargas não era uma pessoa apreciada, vamos dizer, pela minha família. In this strange democracy, one must first please the military. But the generals are divided. One clan wants to keep industry under national control, while the other wants to open Brazil to foreign capital.
two diverging ideas of progress. Vargas chooses his side. He makes a national monopoly of the petroleum sector and plunges his hands into a barrel of crude to symbolize the national appropriation. The army elite gathers at Rio's military club. There's dancing on the floor, but in the corridors, the two sides count their supporters, and Vargas's rivals conspire. He realizes he's threatened, when suddenly history takes a turn. Vargas is accused of having ordered the assassination of an opponent. Slandered and abandoned by all, he refuses to resign. But on retiring to his palace, he writes a letter and then shoots himself in the heart. His final testimony is made public. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. The letter makes of him a martyr. He gave his blood for the people. He sacrificed himself in a struggle against imperialism and big business. Vargas won a posthumous victory of the heart. But with his disappearance, he left the field open to his opponents. Democracy remained under military control. Dona Lourdes's family grows. She had a son, and he married Lourdinha. Lourdinha brought with her the story of her people. She has two sisters, Angela and Venina. Together they grew up in the countryside in the 50s. The inequality is more blatant than in the city. On the one hand, there are the massive estates, the latifundios, a remnant of the colonial period. On the other hand are the masses of poor peasants. Despite the poverty, the three sisters had a joyful childhood. Era uma infância muito feliz, muito feliz. E a gente passava a manhã na roça, catando pedaços de coisa para fazer boneca, fazia roupa com palha de milho, cabelo com palha de milho. A gente estava sempre com o outro e brincava na rua e fazendo besteira. Ele pegava laranja, que tinha um homem do outro lado da rua, que era seu Benjamin, que eu lembro. Oi. Outra coisa que eu lembro foi quando apareceu a televisão na vizinha. Eu nunca tinha visto uma televisão. E o muro era alto, não dava para eu ver. E aí eu botava a mão e pulava para ver a televisão. Nosso carro é o Volkswagen. Television presents a changing Brazil and its industrialization. Isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. A Brazil won over by the credo of the new president. President Kubitschek was no ideologue. What mattered to him was development, plans, objectives, public works, and infrastructure. His slogan was for the nation to achieve a 50-year leap in 5 years. The heroes of this era were no longer the generals, but the engineers. A decisive moment for Cao and João Luís. Tinha, sei lá, 17 anos. E pensei e vi que eu não queria ser militar. Eu resolvi estudar engenharia. Kubitschek launched a gigantic project to take on the nation's geography by moving its epicenter to the west, building a new capital out of the earth in the middle of nowhere. Brasilia was to be his masterpiece. Aí eu fui a Brasília com um grupo de 15
20 alunos. E me impressionou muito ver aquela esplanada dos ministérios. Não foram as empresas estrangeiras que construíram Brasília, foram as empresas de engenharia nacional, e aquilo nos dava uma sensação de orgulho. His degree in hand, João Luís has no trouble in starting his career as an engineer. The Kubitschek years provide plenty of work. Nothing seems impossible. The future is here, in the cities, within reach. Millions dreamed that there they could find a better life. O meu pai queria vir para o Rio porque a cidade, as oportunidades, a modernidade. E ele decidiu comprar um táxi, ser taxista no Rio de Janeiro. Para o meu pai, viver na cidade grande era o futuro. Ele contava muita coisa do Rio, assim, de Copacabana e das mulheres diferentes. Eu aprendi a fumar por conta do meu pai, porque ele achava chique, lindo e belo ver uma mulher fumando. A gente tinha que ser grande, a gente tinha que ser importante. Então ele queria muito trazer a gente mais para isso. Essa era a ideia do meu pai no começo. Eu lembro que meu pai arrumou o caminhão todo e nós viemos todos na cabine. Papai, mamãe e os 7 filhos. Eu lembro que minha mãe falou, a única coisa que eu não quero ir é para uma favela. E ele falou, não, eu vou levar vocês para um lugar legal. Waves of migrants have come from the north and northeast to the cities of the south, crowding into precarious makeshift housing. Over 10 years, this rural exodus saw a doubling of Rio's favelas. The three sisters dreamed of the shining city in the Copacabana, but the family came to a halt on the edges of Rio, in the suburb of São Gonçalo, a favela. Ali foi miséria total, porque a casa tinha 2 quartos, um quarto grande e um quarto pequeno que não cabia todo mundo. Não tinha chuveiro, o banho tinha que ser de balde. Tinha árvore, não tinha galinha, não tinha laranja, não tinha verduras. E nosso gato também, o gato apareceu morto atrás da casa. Eu acho que é porque a gente fazia muito barulho. Que a gente falava alto, que na roça se fala alto, não tem esse problema de ter que falar baixo. Nós passamos fome lá, entende? A gente não chegava assim a não ter arroz, a não ter feijão, a não ter... Isso tínhamos, mas era difícil ter outra coisa, sabe? Um pão, uma vez no dia, foi complicado. Brazil has great expectations with the new president, João Goulart. The conservative officers just don't trust him. He's an ex-minister of Vargas and far too close to the masses, much too sympathetic to the unions. João Goulart will operate under close scrutiny. Eu diria que no âmbito não só da minha família, mas da classe que eu vivia, havia um temor de comunismo, não havia nenhuma simpatia com o governo, de proletariado, de populista, certamente não. Goulart's projects spell danger for his opponents. He wants agrarian reform, land redistribution to the benefit of small farmers, and at the expense of big ranchers. Deixando acontecer uma desordem total no país, né? Eram greves em cima de greves, toda hora greve, agitação nas ruas, os comícios cada vez maiores e as forças políticas estavam mobilizadas e se radicalizando cada vez mais, né?
A counter-demonstration rallies 500,000 people to save the nation from the communist peril. Rumors of a coup d'etat circulate. A climate of civil war grips the country. Então, no fim, você tinha uma insegurança muito grande do movimento, da onde quem é que ia tomar o poder, digamos assim. E vieram os militares. Goulart is forced to flee. The president of the Senate promptly declares a power vacuum, providing a legal pretext for the coup d'etat. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Meu pai dizia, agora nós não temos mais direito. Meus tios, com a minha família, eu acho que eles se expressaram como vitoriosos com esse fato. Houve, de certa forma, um alívio. Quando veio o golpe militar, houve um festejo, né? Foi comemorado o golpe militar, a queda do Jango, papel picado na Avenida Rio Branco. Se pensava que seria uma coisa provisória para restabelecimento de uma democracia plena em funcionamento. Pouco depois começou a se perceber que tinha um preço. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2, promulgado... From now on, the country is ruled by institutional orders, decrees decided by the military leaders. É recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. Puxa agora, Venina, puxa! As for Angela, Ludinia and Venina, their taxi driver father and seamstress mother do not earn enough to pay the bills. The children can no longer go to school. They too must work. E aí uma amiga da minha tia disse que tinha uma pessoa em Santa Teresa precisando de uma babá. In the Santa Teresa neighborhood, the big house now belongs to Cow's family. She is now a philosophy professor and raising her first children. Eu estava procurando alguém para me ajudar com as crianças, porque como eu trabalhava, dava aula, enfim, eu estava sempre muito ocupada. One morning in 1968, Angela presents herself at the door. She's 14. O primeiro encontro que eu tive com os meus novos patrões foi muito bom. Ela, uma moça bonita, me recebeu na porta e me recebeu muito bem. Era uma dificuldade, porque a Babette não comia peixe, a Aninha não comia carne. Babette, quando vinha galinha assada para mim, ela dizia galinha assim que ela não comia. E dali começou uma relação de amizade da Ângela com todas as crianças da família. A Ângela era a querida de todo mundo. Eu aprendi muito, eu conheci muito, eu aprendi a comer coisas boas, eu aprendi a sentir cheiro de perfume. E tinha uma picape para ouvir, que não era CD, era disco de vinil, e a gente ouvia música. That same year, a song has everybody buzzing, a rallying cry against the dictatorship. Era tudo que a gente queria ouvir, o que a gente queria dizer, né? Aquilo era uma convocação para a ação, uma convocação para o engajamento. Quem sabe, faz a hora. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. The opponents of the regime do their best to rally.
In 1968, 100,000 people march against the dictatorship after the military police shot dead a student. The regime responds even harder. The moderate generals who wanted to hand power back to a civilian leadership are pushed aside, and General Medici, the harshest of them, takes control. He promulgates Institutional Order Number 5. A Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos. Congress is dissolved. Brazil enters the darkest period of dictatorship. But beneath the order they impose, the generals have their own idea of progress. They take on the difficulties of infrastructure and trace out the Trans-Amazonian Highway. They colonize new territories, spreading civilization as far as the most isolated indigenous communities. Thanks to battalions of competent engineers and disciplined workers, they develop industry. Thus, at the beginning of the 1970s, Brazil records a rate of growth of over 10%. The generals bask in the glory of this economic miracle. To take advantage of the period's national growth, João Luís begins to invest. He buys land and starts a construction business. O que a gente fazia era construir prédios de apartamento e vender as unidades para uma classe média que estava começando a ampliar e ascender financeiramente. Então era muito fácil vender. Vamos dizer, eu não anunciava, em geral as pessoas me procuravam para comprar Qual é o nome dessa rua aqui? Vale Ventura. Então esse prédio aqui a gente fez também. Lifestyles transform. Everyone wants a piece of progress. Consumption explodes. Eu comprei uma televisão com o segundo ou terceiro salário que eu ganhei na CAU. A gente nunca tinha tido televisão. E é portátil. Vai com você para qualquer lugar. Só a GE. The World Cup is broadcast in color for the first time. Sales of TV sets beat all records. The Brazilian team win the cup. Eu pude comprar uma camisa da seleção brasileira. Eu nunca tive dinheiro para isso. E nessa época a gente pôde fazer isso. Fizemos churrasco. They return home in triumph. Along with the economic boom, this amounts to a second miracle for General Medici. He raises the trophy before the eyes of the entire country. Long live the dictator. The regime is popular. The nation moves forward. Enfim, era toda uma propaganda, uma pressão forte para tentar fazer com que as pessoas esquecessem o que estava acontecendo de repressão, de opressão, né? But behind the window display, the regime organizes the purges, torture, and executions. Students, workers, journalists, anyone with suspected leftist tendencies is tracked. Cao is now a professor at the University of Rio. O trabalho na universidade era extremamente difícil. O clima era um clima de perseguição, um clima de desconfiança, mesmo entre os professores, né? Havia aqueles que denunciavam colegas. Os alunos, você não sabia quem estava na sala de aula sentado na sua frente, se era realmente um estudante
ou se era alguém do regime militar colocado na sala de aula só para te testar ou só para verificar se você não era nenhum subversivo, não era um comunista e qualquer palavra que você dissesse podia ser tomada como uma ameaça. Eu me lembro que, de repente, um aluno parava de frequentar e você não sabia se ele tinha parado de frequentar porque tinha caído na clandestinidade, porque tinha sido preso, porque o que tinha acontecido, ninguém sabia e ninguém perguntava. Então, era um silêncio horrível. Among the artists trying to break the silence, Gilberto Gil and Chico Buarque write Calice. The Portuguese pun title means shut your mouth. It is banned by the censors as the two artists mispronounce the lyrics in a dangerous game against the prohibition. The gambit fails as the mics are cut. The dictatorship begins to lose support. The torture has become too embarrassing, too blatant. The new head of state, Ernesto Geisel, begins to soften the regime. Foi uma transição lenta e, aos poucos, a coisa foi se modificando. E quando começa a gente a poder respirar, perder o medo de falar, isso foi um alívio enorme, né? As Cao is busy with her workload, Angela takes care of her children. Eu acho que foi um período muito bom da minha vida. Eu contava a história todo dia para as crianças. E comecei a gostar de ler, a viajar naquelas leituras de princesas, tudo isso que eu não tinha tido na minha infância. Para mim, ser babá foi muito bom, mas eu queria muito voltar a estudar, porque era o que faltava. Eu não tinha terminado o ensino fundamental, eu tinha que estudar. E quando eu falei isso na Casa da Cao, eles me apoiaram, disseram que era isso mesmo. E eu lembro que eu chorei quando eu saí de lá, que eu sentia que aquelas meninas eram tipo a minha filha. As with a whole generation of nannies and maids dreaming of emancipation, Angela grasps at freedom the same time as her sisters. Eu falei, eu preciso me formar, eu preciso fazer alguma coisa para eu crescer nessa vida. A gente tinha que estudar, eu dormia em cima dos livros. Dormi muitas vezes, acordei com os cadernos todos amassados e livros embaixo de mim. Eu estudei, me preparei, me aprontei. Fui aprendendo. E estudar foi uma coisa muito boa. E continuei, e aí eu melhorei mais ainda, porque eu cheguei até a faculdade. Eu era a melhor aluna da sala. Soon after her studies, Ludinha is hired as assistant in a little school for infants in Rio. Mas ali eu vi que eu tinha possibilidades, eu vi que eu tinha valor, eu vi que eu era gente, que eu podia conquistar coisas. Foi como todas nós fomos, nós irmãs, né? Foi a conquista, foi quando eu consegui assistir um show que eu não pago, que foi a Maria Bethânia que eu assisti. Esse foi o primeiro show que eu assisti dentro de um teatro, com uma roupa bonita, com um colar bonito. Maria Bethânia sings Calice, the song banned up to now. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter? This time she sings at the national television without fear. The grip of authority is loosening. Do centro da cidade, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de
vinho tinto de sangue. Talvez o mundo The Brazilians aspire to free speech and the right to demonstrate. They take to the streets again, demanding amnesty for the prisoners and a right of return for those in exile. morrer do meu próprio veneno. Massive crowds pour into the streets of the cities demanding a return to democracy. The slogan spreads right across the nation. Direct elections now. Diretas já. But the regime refuses the principle of universal direct suffrage. Yet again, it is the inner circle that chooses the next president. How many times had the future escaped from their grasp before? After 21 years of dictatorship, Brazil finds itself again on the brink of democracy. Is this finally the time? In the middle of the 1980s, after following various adult training courses, Angela, Venina and Lourdinha have now got their diplomas in hand. They are social workers and nurses. But that is not enough. To survive, they need to work day and night and in multiple jobs. Angela now has a child. She just about manages. Inflation reaches 250%. Eu tinha uma caderneta de poupança que o meu filho ganhou quando nasceu, para comprar um berço. E aí, então, eu abri uma poupança. Nessa inflação, quando eu fui ver o dinheiro, não dava para comprar nada. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Cada brasileiro... The man who declares war on inflation is President José Sarney, a former supporter of the military regime. In this war, he enrolls an army of citizens. Battalions of angry consumers unleash their ire against shops that raise their prices. Eu peço esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses. But nothing can stop the inflation. 1,000% in 1988. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral. It is in this context that the presidential race sees the timely emergence of Fernando Collor. 48 years old, sporty and always well-groomed, the perfect candidate for television. He wins the election. Once in power, he announces anti-inflation measures. The Collor plan is a fiasco. A brief calming gives way to hyperinflation, 4,000% in 12 months. Tinha produto que tinha 5, 6 etiquetas, umas em cima da outra. On top of his inability to curb inflation, President Collor is suddenly accused of corruption. He calls on his supporters to take to the streets dressed in the national colors. A human wave responds to the invitation, but to boo him. The national colors no longer belong to the president. Eu fui pra rua, eu me pintei, porque eu queria ir fora. It's as if the people are demanding to finally take their rightful place. Nós tínhamos um ideal. Nós achávamos que a gente tinha já o poder, que a gente podia falar. Gritamos, fora, fora colo, fora colo.
E a gente conseguiu isso. The street piles on the pressure. The evidence overwhelms Collor, and almost unanimously the deputies vote his deposition. Quando ele saiu, saiu, pronto. Vai embora. As if to echo this moment in history, Dona Lourdes makes a decisive step in her life. Her old masters are long dead, yet she still works for the same family, with neither contract nor salary. Muitos anos depois da morte do padrinho, isso muitos anos, né, passando de geração em geração, os netos, os bisnetos ainda tinham esse resquício, ainda tinha essa coisa da escravidão, de usar as pessoas como escravo, né? Meio por debaixo dos panos, meio achando que é amigo e que é da família, mas mesmo assim eles gostavam, né, de usar os serviços dela. Eu lembro que eu estava grávida da minha primeira filha, que era o primeiro netinho dela, e ela sumiu de casa. Ela saiu para ir para essa casa grande. Fui atrás. Quando eu cheguei lá, ela estava mexendo nas panelas para fazer o jantar, porque a senhora estava trabalhando, coitada, ia chegar muito cansada. Aí eu disse para ela, se a senhora mexer nessas panelas e fizer uma comida, falei alto, em bom tom, para todo mundo ouvir. Eu não quero que a minha filha tenha uma avó que ainda se sente escrava, que a senhora não é uma escrava. Eu quero que ela tenha orgulho da senhora assim, sabe? Isso foi uma coisa muito forte para mim. Eu disse para ela, nunca mais eu não trago a sua neta para a senhora ver. Ela vai embora comigo agora. A senhora não é escrava delas. Porque ela ainda se sentia escrava, sabe? Ainda pagando dívida que ela não tinha. Isso não era uma dívida. E ela sempre se sentia endividada, sabe? E ela veio embora comigo, ela me escutou, veio chateada, sentou na mesa, choramos nós duas muito, destruí tudo que era foto daquela família junto com ela, destruímos juntas. Eu digo, vó, ela sentiu o quanto ela passou, né? Soon after, Dona Lourdes's family buy her little house from her old masters. Now her granddaughter can grow up alongside her. It is the early 1990s, a century after the abolition of slavery. Atenção, emissoras, para o tópico de 5 segundos. But all of the plans to control inflation have failed. And now the plan introduced by the new minister, Fernando Henrique Cardoso, seems to be working. O Cruzeiro Real vai acabar. Vamos criar uma nova moeda baseada na unidade real de valor. In 3 years, inflation has gone from 1,000 to 22 to 9%. Professor Cardoso, the intellectual, goes down in history as the man who slew the dragon. Covered in glory, he easily wins the next presidential election. Cardoso sees himself as a social democrat, wishing to modernize the country and bringing it into the global economy by privatizing industry and introducing social welfare programs. But to drag Brazil out of the third world is a Herculean task. Brazil remains cruelly branded by inequality and violence. Whole neighborhoods are infested by gangs battling for control of illegal trafficking. The police shoot whoever gets in their sights. When the victims are poor and black, they are quickly forgotten, second-class citizens without rights. In the countryside also, violence erupts when the peasant farmers protest too loudly for a real agrarian reform.
In 2 terms, Cardoso has not overcome the nation's ancestral wounds. Social injustice is perceived as more and more shocking. In the run-up to the 2002 elections, one candidate carries the egalitarian aspiration, Lula. In Brazil, he has been a well-known figure for a long time already, during the military reign. Que sempre foi livre. E nós vimos essa semana o sindicato tomado por cachorros policiais. At the time, massive strikes shook the automobile industry in Sao Paulo. And Lula was already there, a union hero, another worker from a poor family who migrated to the city. Many recognized themselves in him. O Lula foi uma pessoa que a gente tinha esperança por ser trabalhador e estar no meio da gente. 3 times, Lula had presented himself in the presidential election, and 3 times he had lost. But now, in 2002, for the 4th time, his beard is nicely trimmed, and his tone is more affable. It's now a reassuring Lula asking for your vote. E que Deus nos dê saúde e coragem para a gente mudar a história do Brasil. Continuar fazendo uma campanha muito alegre. Naquele dia das eleições, era um domingo, e um domingo de sol, um dia muito bonito. Eu fui chamada para trabalhar nas eleições e receber as pessoas para votar. Eu fiquei também tomando conta das urnas. As pessoas entravam, saíam, votavam e eu passei o dia inteiro. O que a gente percebeu o dia inteiro, a gente já sabia que o Lula tinha ganho. 4 horas da tarde, na minha sessão, o Lula já era presidente. O nosso país ganhou muito com o Lula na presidência. E isso é uma coisa boa para todo mundo que sonha. Que ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Todo mundo gritou, jogou papelada pra cima. Foi uma festa. Eu vibrei, eu não dormi. Eu fiquei na rua, eu tomei um monte de cerveja. Eu fui trabalhar no dia seguinte. Eu disse, gente, olha, eu tô sem dormir, mas eu tô feliz. Feliz. The day after the election, something changed. The country of the future captures the imagination of the entire world. O Brasil se revelou para o mundo, passou a ser um país que conta. E eu senti isso muito nitidamente nos congressos internacionais, no contato com professores estrangeiros. Eu via isso muito. This is when Brazil takes its place in world diplomacy by joining the BRIC, the new club of emerging economic powers. It's the period when it pays its debt to the IMF ahead of schedule. The period when Brazilians travel as peace soldiers under the UN flag. It's also the period of allowances for deprived families and food aid to combat hunger. Of course, the Mensalão scandal deflated the euphoria somewhat. Brazilians kept their faith in Lula, and he is duly re-elected. After the Cardoso era, the Lula years profoundly transformed Brazil. Today, Angela works alongside Lourdinha in the same little school. More than just employees, they are now also shareholders. Just like them, many Brazilian families have taken their place in the new Brazilian society. Antes tinha muito rico, o rico e o pobre.
Agora não. Eu não sou nem pobre, nem sou rica. Mas eu sou classe média. Entendeu? Hoje em dia eu posso sentar no restaurante com você e eu posso pagar minha comida. Não podia. E tenho esse poder de frequentar outros lugares, de poder assistir o show mais caro até. Sabe, eu posso pagar em 3, 4 vezes no meu cartão de crédito. Você quer ver coisa melhor? Eu vou poder conhecer a Europa. Eu, há 10 anos atrás, eu vi as pessoas dizer assim, eu vou para a Europa. Eu falei, ai, que maravilha. Eu vou para São Gonçalo. Antes, nossa, você não era escutado nunca. Você era nada. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu sei quais são os meus direitos e eu ensino às minhas filhas isso. Né? Isso é fazer de você grande e do seu país também. Você tem que cobrar. Né? É isso que faz a gente ser grande. Brazil is no longer a sleeping giant. In 2009, Lula transmitted to Dilma Rousseff a country that was still full of optimism, but with an excessive inequality that still impedes progress. Apprehension grows, and again the people decide to take to the street to voice their discontent. Generation after generation, they've cried out to wake the sleeping giant. Today, they no longer believe in miracles, but they do now form a nation that is freer than ever before, determined to keep the promise of their country, ensuring both order and progress.